a briga que está pegando fogo para valer é a que vale as últimas vagas, né, no mata-mata para fechar aí esse G8 das equipes que vão se enfrentar no mata-mata do Brasileirão. A gente tem aí na tela uma arte que nossa equipe preparou, inclusive um grande abraço aí para a Carla e para a Nena, que comandam aí nossa equipe de arte e dão show, viu? Que isso aqui vocês têm que valorizar, que tá lindíssimo. Com a classificação e os próximos jogos de Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, Real Brasília e Avaí Kinderman, os 5 que estão na briga por 2 vagas. O Cruzeiro e o Grêmio hoje estão se classificando, o Cruzeiro com 20, Grêmio com 19, o São Paulo também tem 19, Real Brasília e Avaí Kinderman com 16. O Cruzeiro recebe a Ferroviária e visita o Real Brasília, o Grêmio visita o Palmeiras, depois recebe o São Paulo, o São Paulo recebe o Real Brasília, depois visita aí o Grêmio, né, esse confronto direto, o Real Brasília visita o São Paulo, depois recebe o Cruzeiro, e o Avaí Kinderman recebe o Atlético Paranaense e encerra fora de casa contra a Ferroviária. Amanda, vou começar com você. 5 times separados por 4 pontos, faltando 2 jogos por 2 vagas. Essa é possivelmente a grande briga aí dessas rodadas finais do Brasileirão, que tá pegando fogo e afunilou ainda mais depois dos resultados do último final de semana. Exatamente, essa briga vai pegar fogo até o final e a gente vê ali, por exemplo, temos um confronto direto na última rodada. Grêmio e São Paulo se enfrentam, então pode ser aí um matar ou morrer para essas duas equipes. E eu acho que o mais legal dessa briga é que o crescimento de Real Brasília e Avaí Kinderman nas últimas rodadas trouxeram um elemento a mais, porque antes a gente imaginava, vai ficar ali mesmo entre Cruzeiro, Grêmio e São Paulo. Mas Real Brasília e Avaí Kinderman conseguiram vencer jogos que a gente poderia imaginar assim, não vão conseguir fazer aqui os 3 pontos. Real Brasília vence um confronto direto para essa briga contra o Grêmio. O Kinderman conseguiu uma virada contra o Atlético Mineiro e foi justamente daí que surgiu essa guinada. Venceu na sequência Ceará, venceu o todo-poderoso Corinthians, que hoje, em sã consciência, ninguém consegue falar assim no início do campeonato, vamos garantir 3 pontos aqui contra o Corinthians. Não, é um jogo que o Kinderman vence, que eu acho que ele não estava esperando os 3 pontos, e aí coloca ele nessa briga. A tabela do Grêmio é muito complicada, a gente vê ali do lado, né? O Grêmio tem Palmeiras e São Paulo em sequência. Eu acho que o Cruzeiro, a vitória ali contra o Flamengo foi de um peso muito importante para as cabulosas, e tem uma tabela ali que vai ter também um confronto direto contra o Real Brasília no final. Essa briga vai ser muito importante e eu vejo ela, sinceramente, totalmente aberta. Mesmo ali, Kinderman e Real Brasília 4 pontos atrás de Cruzeiro, 3 pontos atrás de Grêmio e São Paulo, eu acho que chegam em condições de brigar até o final, Eduardo. Tem um detalhe em relação à tabela, né? Que, por exemplo, para o São Paulo, eu acho que esse jogo contra o Real Brasília ainda é um jogo chato, porque o Real Brasília ainda não está livre da possibilidade de rebaixamento, né? O Galo não deixa ele estar livre, né? Porque o Galo tem 12 pontos. Então, um resultado positivo, né, da equipe do Real Brasília que ainda seria interessante. Então, tem tudo para ser um jogo muito difícil, um jogo muito duro, um jogo muito chato. Ao contrário, a possibilidade de já estar salvo na última rodada é muito grande, né? Mesmo com o Galo, a gente sabe que o Galo tem 2 confrontos muito acessíveis, né? Nas últimas 2 rodadas, o rendimento não inspira confiança para garantir que vai conquistar esses 6 pontos, mas o normal é que conquiste. O normal é que consiga 2 vitórias e saia da zona ali de rebaixamento, mas eu acho que o Real Brasília não vai descansar a princípio. Eu acho que o Cruzeiro tem uma vida muito complicada. Eu acho que para a Ferroviária é muito interessante a questão do posicionamento, né? Conseguir beliscar uma vaga ali no alto, que garante muito provavelmente um confronto com esses 2 últimos colocados, que hoje são confrontos bem mais acessíveis, né? Do que você se jogar ali uma quarta, terceira colocação e ter um duelo muito mais difícil, muito mais chato. Então, eu acho que equipes que ainda estão brigando por coisas importantes, né? Não é que tem ninguém morto aqui na última rodada. A última rodada para o Cruzeiro pode ser um pouco mais tranquila? Talvez, mas não é garantia, assim, né? E aí eu acho que São Paulo vai cortar um dobrado, se quiser ficar com essa vaguinha no G8, eu não consigo apostar todas as minhas fichas, assim, entendeu? Grêmio também, vida complicadíssima contra o Palmeiras.
Eu acho que esse confronto direto de Grêmio e São Paulo vai ser um definidor de uma dessas vagas. E assim, essa questão do São Paulo é uma equipe que a gente falou, rolou esse confronto no Paulistão contra o São Bernardo, uma vitória por 6-0, eu acho bom, até para dar uma confiança para o time que perdeu para a Ferroviária no último final de semana. E acho que a questão do São Paulo é um time que realmente oscila muito, e se formos ver os outros adversários, são times que venceram na rodada anterior e estão naquela crescente. O Grêmio vence um Grenal, a gente sabe o peso que é vencer um Grenal, principalmente pelos não era favorito, entre... né? Não era, é apenas assim a segunda vitória consecutiva do Grêmio em Grenais. Né? Ele vence pela terceira vez o Internacional nos últimos anos. Então é um time que o histórico não estava do lado dele, consegue a vitória, embala. O Cruzeiro também está embalado. Real Brasília e Kinderman nem se fala, porque estavam lá em zona de rebaixamento, brigando para não cair, agora estão nessa briga por uma vaga na próxima fase. Eu acho que esse confronto do Cruzeiro contra a Ferroviária é muito difícil, concordo com a Thaís, mas se a gente for olhar o que foi ano passado, né, é um Cruzeiro que incomodou muito a Ferrinha, venceu lá na Fonte Luminosa, e é um time que, quando consegue encaixar pressão na saída de bola, o Cruzeiro sempre leva muito perigo para as principais equipes do campeonato. E essa tabela do Grêmio é uma tabela muito complicada, mas esse confronto direto em casa contra o São Paulo pode ser o que vai dar a vida para o Grêmio ali. Por quê? Você tem ali um time que, se você vencer, possivelmente você vai conseguir essa classificação. O São Paulo me preocupa um pouco pelos dois confrontos diretos. Vai precisar ser uma equipe muito eficiente, mais do que a gente vem olhando para o São Paulo, né? Que tem oscilado muito. O seu ataque às vezes produz, mas não consegue concretizar. A sua defesa falha muito em alguns jogos e isso acaba sendo fatal. Essa briga aí, na minha visão, totalmente imprevisível. Totalmente imprevisível. A defesa do São Paulo não inspira confiança, né? Uma equipe que vai, surpreende, vence o Palmeiras, depois apresenta um desempenho abaixo, né? Como foi contra o Flamengo, né? E um empatezinho ali numa jogada muito num lance individual, né? Mas que o Flamengo poderia ter vencido aquela partida, né? Então, é uma verdadeira montanha-russa. Eu acho que essas duas vagas estão completamente abertas, porque, como eu falei, acho que a questão do chaveamento do G8 e a importância desse chaveamento, e às vezes você não querer ir para o mesmo lado do Corinthians, por exemplo, vai fazer muita gente jogar ligado até o fim nessas duas últimas rodadas. Então, para a gente, né, vai ter tudo para ser muito divertido de assistir. Vamos ver se concretiza, né? Não, e existe um mundo, né? O pessoal estava até aqui comentando, estou buscando o comentário da Tainá Dias no chat, considerando, por exemplo, a possibilidade de que e nenhuma e essa possibilidade não é nem um pouco irreal, tá? Mas só para deixar bem claro, não é uma coisa de outro mundo. Que seria uma derrota do Cruzeiro para a Ferroviária, uma derrota do Grêmio para o Palmeiras, o Real Brasília vencendo o São Paulo, e mais, que a Tainá não colocou, mas até para completar, um Kinderman vencendo o Atlético Paranaense, a gente teria Cruzeiro com 20, Grêmio, São Paulo, Real Brasília e Avaí com 19 para uma rodada. Então, os 5 times separados por um ponto, valendo 2 vagas para o último jogo. Então, a gente pode ter um cenário, assim como também a gente pode ter um cenário, por exemplo, de Cruzeiro e Grêmio vencerem, o Real tirar pontos do São Paulo, vencer o São Paulo, e aí Cruzeiro e Grêmio praticamente encaminharem na penúltima rodada. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer para o final, mas existe uma possibilidade de nós termos uma última rodada que seja basicamente um tiroteio, com todo mundo brigando por tudo, né? E eu não consigo olhar aqui, apontar e dizer uma equipe merece mais do que a outra. Porque esse é um ponto também. Eu não vi um rendimento exemplar de nenhum desses times aqui para apontar. Pô, essa equipe aqui, pelo que vem rendendo, merecia essa vaguinha. Não consigo pontuar isso assim, dessa maneira. Um Cruzeiro que é uma loucura, né? Tivesse vencido aquele jogo contra o Santos, né? Que estava na mão e se tomar aquela virada, poderia ser outra história aqui, mas foi goleado da maneira que foi pelo Corinthians, o jogo contra o Galo. Então, para mim está completamente aberto.
essa briga, ela exemplifica o que tem sido esse Brasileirão. Um Brasileirão marcado pelas oscilações. São equipes que tiveram ótimos momentos no campeonato e a gente pensava assim, agora vai conseguir uma arrancada, brigar ali, quem sabe, por um top 5, incomodar a galera da frente, ou equipes que estavam lá na frente começaram a descer em termos de desempenho. É uma gangorra, é uma montanha-russa esse campeonato, e eu acho que isso é que deixa mais imprevisível essas duas últimas rodadas, porque essas equipes são capazes de jogos muito bons, e aí, no jogo seguinte, fazer uma partida abaixo, desperdiçar, deixar pontos pelo caminho. Então, realmente vai ser emocionante. Eu acho que vai ser decidido aí na última rodada. E é aquilo, né? É um Brasileirão dividido, é uma tabela, na minha visão, dividida em 3 partes. A parte de cima, da galera que agora está buscando esse chaveamento ali, se posicionar melhor, olhar o mando de campo, quem vai ficar em primeiro ou não, essa briga pelo G8, pelas 2 vagas finais, e a galera que está brigando lá contra o rebaixamento. Então, mas apesar de dividir o campeonato dessa forma, uma coisa em comum é a oscilação. Quem está conseguindo um pouquinho mais de consistência está lá na parte de cima. Mas eu acho que a oscilação tem marcado basicamente todos os times do campeonato. Menos o Ceará, né? Porque o Ceará não oscila. Não tem como o Ceará oscilar, sendo que ele está em último lugar, não fez nenhum ponto no campeonato. E uma oscilação, só para a gente puxar aqui para o chat e mudar de assunto, que não envolve só esses times que estão aí, né? Porque se você olha, por exemplo, pensando que quem está abaixo do Kinderman já está brigando por rebaixamento. O Bahia. Até 5 rodadas atrás, a gente falava do Bahia como um potencial classificado, fazendo um campeonato muito, muito bom para a projeção inicial, e de repente o Bahia desandou a perder de todo mundo. O Atlético Mineiro, que era um time que nós já falamos aqui nos 2 últimos episódios do PFF Debate sobre o Galo, um time que a gente esperava que ia brigar mais acima, de repente desandou, e agora está na zona de rebaixamento. Então, tem um bolo aí dessa turma para baixo que todo mundo oscila. No fim das contas, foi meio que resta um. Quem foi sobrando ali entre mortos e feridos acabou se colocando melhor para essas últimas rodadas. Né? Mas é uma tônica do campeonato inteiro, né? A gente vê uma Ferroviária que oscila pra caramba, um Flamengo que oscila pra caramba, um Corinthians, até o Corinthians, né? O Corinthians e o Palmeiras também, óbvio que são oscilações que, pela qualidade dos elencos, acabam às vezes passando menos sentidas, né? Ou não são tão graves assim, mas existem, né? Existem e são perceptíveis. Eu acho que esse é o ponto. Alguns de maneira mais acentuada, outros de maneira menos acentuada.